And now the next presentation, próxima apresentação da Bruna Cesário. Boa tarde. Vocês estão me ouvindo? Sim, estamos ouvindo. Posso compartilhar a tela? Por favor. Deixa eu só... Vocês estão vendo? Está tudo certinho? Sim, está ótimo. Boa tarde, meu nome é Bruna. Eu sou aluna de doutorado da UFRJ. A minha orientadora é a professora Cristina Stenzel. A minha pesquisa de doutorado é sobre verbos seriais na língua Waikana, que é uma língua da família tucano-oriental. E nessa apresentação, eu vou mostrar para vocês a relação entre as estruturas de verbos seriais e o tom nessa língua. Então, o objetivo dessa apresentação é mostrar como se comportam as melodias tonais em verbos seriais na língua Waikana, que também é bastante conhecida como Piratapuia, e discutir um caso particular que foge dos resultados encontrados. Então, primeiro, eu vou mostrar para vocês qual é a definição de verbos seriais que eu estou utilizando na minha pesquisa. Vou mostrar alguns exemplos de verbos seriais em Waikana e meio que o padrão geral das línguas tucano-oriental. Mostrar o que já sabemos sobre tom nas línguas tucano-oriental. Apresentar as melodias tonais nos verbos seriais das línguas tucano-oriental, me baseando em literaturas dessa área. Mostrar a minha análise do tom nas serializações em Waikana. Apresentar o caso estranho que eu encontrei e as minhas conclusões. Então, primeiramente, essa é a região da cabeça do cachorro, fica no noroeste amazônico. O povo Waikana é originário das margens do rio Papuri, que fica na divisa com a Colômbia. Mas nas últimas décadas, há grandes levas de migração para a cidade de Oiaporetê, para as margens comunidades ao longo das margens do rio Valpés e para a cidade de São Gabriel da Cachoeira. O número da população estimado é de 1.725 pessoas, mas esse não é o número de falantes, a gente não tem certeza de qual é o número de falantes, mas com certeza é menos do que isso, por vários fatores sociohistóricos, inclusive essas grandes migrações. A língua Waikana é uma língua que está bastante ameaçada, as crianças já estão deixando de falar, a maioria das pessoas com menos de 35 anos já não estão falando, elas falam ou português ou tucano, que é uma língua franca bem forte nessa região. 75% da população vive no Brasil e 25% na Colômbia. Os dados que eu estou utilizando para essa apresentação, em sua maioria, foram coletados em uma viagem de campo que eu fiz para São Gabriel da Cachoeira em janeiro e fevereiro de 2020. Há também alguns dados do acervo linguístico-cultural do povo Waikana, que está disponível no ELA. Os dados priorizados são narrativas orais. As transcrições foram feitas no ELAN. A análise interlinear feita no Flex, e as duas coisas com a ajuda de colaboradores durante as minhas viagens de campo. A análise dos padrões tonais foi feita com auxílio do PRAAT. Então, a definição de verbos seriais que eu estou utilizando é a da Eichel, de 2019, que diz que uma construção serial pode ser definida como uma sequência de verbos que atuam juntos como um predicado, sem nenhuma marca de coordenação, subordinação ou dependência sintática. Então, nas línguas tucano-oriental, verbos seriais são formados por duas ou mais raízes que constituem uma única palavra fonológica. É importante destacar que nem todos os autores que trabalham com línguas tucano-oriental vão chamar essas estruturas de verbos seriais, alguns vão chamar de verbos compostos. Mas na minha pesquisa, eu estou seguindo a definição da Eichel, então eu estou chamando essas estruturas de verbos seriais.
Então, vamos olhar alguns exemplos aqui. Eu tenho, por exemplo, duas raízes, voltar, torrar, que significa voltar, e atar, que significa vir, e elas juntas têm essa ideia de que a bola, que é o sujeito, voltou vindo na direção do falante. Aqui você tem dorquer, que significa bater, e a ideia e o a, que significa ir, e a ideia de que a bola foi e bateu. Então, tem um movimento e uma consequência. Aqui, novamente, você tem o verbo torró, que significa chegar em casa, e o a, que significa ir, e a ideia de que foi e chegou em casa, né? Também com essa ideia de uma consequência. Então, as raízes, uma raiz segue a outra, e os morfemas verbais, quando tem morfemas verbais, vão seguir a última raiz. O que sabemos sobre tom em Waikana e também em outras línguas tucano-oriental? Picanso 2019 define a língua Waikana como uma língua tonal, baseando-se em Raimann 2001, que afirma que uma língua tonal é aquela em que uma indicação de pitch entra na realização lexical de pelo menos alguns morfemas. Então, Picanso descreve 4 melodias tonais: alto, alto-baixo, baixo-alto, baixo-alto-baixo. A maioria das raízes dessa língua são bimoraicas, então cada tom, alto-baixo, vai se ligar a uma mora. O tom da última mora de uma raiz pode se espraiar caso haja um morfema sufixal, que em geral é destituído de melodia tonal. Então, aqui, só para exemplificar, exemplos que são de Picanso 2019, eu tenho uma raiz, que é QO, com tom alto nas duas moras. Quando o QO recebe um morfema, Dó, o tom alto da última mora se espraia. Então, fica alto, alto, alto. Aqui eu tenho QO com tom alto, baixo, que é uma outra palavra, um par mínimo. E quando esse QO recebe um morfema, que é o tom baixo da última mora se espraia para o morfema. Aqui a gente tem um caso com padrão baixo, alto, baixo. Quando a gente tem esse padrão, a gente só sabe que ele é baixo, alto, baixo e não baixo, alto, quando a raiz recebe um morfema, porque esse morfema vai manifestar o tom baixo. Se a raiz fosse baixo, alto, tom alto dessa última mora que se espraia ali. Agora, qual é a relação entre melodias tonais e verbos seriais? Então, serializações em Waikana, assim como em outras línguas tucano-oriental, formam uma única palavra fonológica. Podemos observar esse fenômeno não apenas porque não há intervalo entre uma raiz e outra, mas também por causa do comportamento das melodias tonais. Descrições de outras línguas tucano-oriental, como tucano, cótria e baraçana, afirmam que nas serializações, a raiz nuclear, ou seja, aquela que é mais à esquerda, comanda a melodia tonal de toda a serialização. Desse modo, as raízes secundárias perdem a sua melodia tonal e recebem o tom da última mora da raiz principal, que se espraia sobre toda a palavra fonológica. Então, aqui a gente tem um exemplo de cótria, que é uma língua dessa família, bem parecida com o Waikana, de extensa 2013. Eu tenho a raiz Marku, que significa be aware, cuja melodia tonal é baixo-alto. E eu tenho a raiz Marci, com a melodia tonal baixo-alto-baixo. Numa serialização com a raiz principal, a raiz nuclear, Marci vai perder a sua melodia tonal e vai receber o tom alto da última mora de Marku. Então, fica baixo, alto, alto, alto. Então, agora vamos ver alguns exemplos em Waikana que eu analisei durante esses 2 anos de doutorado. Aqui a gente tem uma serialização com três raízes, e a raiz nuclear tem melodia baixo, alto, baixo. Então, eu tenho oró, que significa mergulhar, nanã, que significa ir atrás, e atá, que significa vir. E a ideia é que a mulher, que é o sujeito, mergulhou indo atrás e vindo na direção do marido. Oró como eu disse, tem melodia baixo, alto, baixo. Então, ele mantém a sua melodia tonal, porque ele é a raiz nuclear, baixo, alto,
e o restante da palavra, da serialização, vai receber tom baixo. Desculpa, eu esqueci de avisar que eu só estou marcando um tom alto, tom baixo não está marcado na glosa. E aqui no espectrograma a gente pode ver com mais clareza. Então, eu tenho O-Ró, baixo, alto, e o restante da palavra, né, fica tudo baixo. Aqui é um caso com raiz nuclear com melodia alto. Então, eu tenho o verbo ie, que significa fazer, e o verbo que tem melodia alto, né, alto nas duas moras, e eu tenho o verbo wankan, que significa acordar. E a ideia dessa serialização é algo como acordar e fazer alguma coisa. E, novamente, o wankan teria o padrão tonal, se eu não me engano, baixo-alto ou baixo-alto-baixo, mas aqui ele vai perder a sua melodia tonal e receber o da última mora de ie. Então, vai ficar tudo alto. No espectrograma, a gente pode ver também né, que aqui alto, aqui que se mantém alto. No final da palavra vai descer porque isso fez uma narrativa e era o final de frase. Então, a questão prosódica também acaba afetando. Mas, de qualquer forma, a gente pode ver aqui que ele se mantém alto por um tempo. E um caso com raiz nuclear, primeira raiz, com melodia baixo-alto. Então, a gente tem um nhan, que significa ver, com melodia baixo-alto. Borká, que significa descobrir, que tem melodia, né? Quando está fora de uma serialização, a melodia tonal é baixo-alto. Mas aqui, novamente, né, vai perder a melodia tonal e receber da última mora de inhã. Então, vai ficar baixo-alto, alto-alto. E a gente pode ver aqui também, no espectrograma, baixo, alto, alto, alto. No finalzinho da palavra também desce por causa dessa questão prosódica. E aí a gente tem esse caso estranho, que é uma instância bem específica, que é Yaú-Durku, que é a serialização de Yaú, que significa falar, e Durku, que significa ficar em pé. Serializações com o verbo Durku são bastante comuns e indicam que o evento descrito pelo primeiro verbo, esse verbo que entra aqui, tem aspecto durativo, ou seja, o Durku já está bastante gramaticalizado. A melodia tonal, nesses casos, se comporta com os padrões, como o padrão descrito anteriormente. Então, os casos que não são com o Yaú vão se comportar como vimos anteriormente. Então, vamos ver os exemplos aqui. Por exemplo, com urti, que significa chorar, que tem melodia tonal baixo-alto. Então, fica baixo-alto, alto-alto. E a ideia de que a mulher, que era o sujeito, ficou chorando, né? Tem essa ideia durativa. Aqui, a gente tem Durku com a primeira raiz, o A, cuja melodia tonal é baixo, alto, baixo. Então, fica baixo, alto, baixo, baixo, baixo. A ideia de que a bola indo, né? No entanto, a serialização do verbo Yaú mais Durku não vai seguir esse padrão esperado. E ela é uma serialização bastante frequente e que, por vezes, ela é traduzida como conversar. Então, ao invés de ter uma tradução com essa ideia de gerúndio, né, de durativo, já é traduzido como uma única palavra. O padrão de Yaú, quando ele está fora da serialização, é alto. Então, o que a gente esperaria que toda a serialização ficasse alta, assim como aquele caso que a gente viu de IE, que tem um padrão alto. No entanto, não é isso que acontece. O tom alto vai ficar na segunda mora da segunda raiz, tá? Aqui também, mesmo quando você tem uma terceira raiz, né, Yaú, Durku e o Wankan, na segunda mora de Durku que o tom alto vai aparecer. Aqui o espectrograma, só para ilustrar, então eu tenho, né, baixo, 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 alto, e aí, nesse caso, tem uma outra raiz depois, baixo.
E isso foge dos padrões que eu encontrei anteriormente. E outra questão interessante que eu encontrei sobre essa raiz é a redução de Yaudur-Ku para Yarku. Então, aqui a gente pode ver alguns exemplos. Malissa Ni Yarku, Ni Yarku. E essa redução já tem o tom baixo-alto, como podemos ver aqui no espectrograma. Então, baixo-alto. Então, observando algumas características dessa redução, percebemos que ela é bimoraica, ela tem um padrão baixo-alto ou baixo-alto-baixo, como a gente não encontra, como nos dados que eu analisei, eu não encontrei nenhum caso com um morfema, depois, então, eu não posso afirmar se é baixo-alto ou baixo-alto-baixo. Bruna, 5 minutos. Ok. E ela tem o significado conversar. Então, o que a nossa hipótese é que tanto a mudança na melodia tonal quanto a redução fonética mostra que Yaudur-Ku está se lexicalizando de uma serialização para uma única raiz verbal, seguindo o padrão fonológico da maioria das raízes existentes na língua. Ela é bimoraica e com uma das melodias tonais existentes na língua. Além disso, em Waikana há um caso similar, que, primeiro, lexicalizações por meio de verbos seriais são bastante comuns, e há um outro caso bastante similar a Yaudur-Ku, que já existe na língua. No entanto, estaria no processo de lexicalização mais avançado, uma vez que a forma serializada não pode ser recuperada. Então, o caso é boaçá. Boaçá, o verbo boar significa descer em Waikana. E erçá significa chegar. Então, boaçá tem o significado de chegar embaixo, chegar na beira do rio, no porto. E essa serialização também essa redução é baixo-alto. No entanto, ao contrário de Yaudur-Ku, eles não reconhecem isso como uma redução. Já é considerada uma única raiz, pois não é possível recuperar a forma boa-erçá. No entanto, essa raiz tem características de uma serialização reduzida, porque ela é trimoraica, o que é algo que não é tão comum na língua, e o significado parece ser uma junção de boa, que significa descer, com erçá, que significa chegar. A redução Yaudur-Ku, que eu apresentei anteriormente, pode estar no caminho de se tornar uma raiz, assim como boaçá. Então, percebemos que, fonologicamente, as serializações verbais em Waikana se comportam como as de outras línguas da família tucano-oriental, Cótria, tucano como Cótria, tucano e baraçã. As serializações verbais têm um padrão tonal específico e, em geral, todas as instâncias vão obedecer esse padrão. A raiz mais à esquerda comanda a melodia da palavra. O caso que foge desse padrão, que é o caso do Yaudur-Ku, está deixando de ser uma serialização por processo de lexicalização. Além disso, com essa observação, podemos buscar outros casos de lexicalização a partir de serializações verbais, como foi o caso do boaçá que eu apresentei, buscar padrões que indicariam que certas raízes verbais já estabelecidas provêm de serializações e diferenciar serializações verbais de outras estruturas multiverbais com maior precisão, como, por exemplo, a diferença de uma serialização verbal para uma construção com o verbo auxiliar, que eu não deu tempo de mostrar aqui, mas é algo que também existe na língua. As referências, e muito obrigada, que são as instituições de fomento que financiaram a minha pesquisa. Obrigado, Bruna. Nós temos um bom tempo ainda, porque você tem uns 12 minutinhos. E já temos mãos levantadas. Sebastião, por favor. Sebastião levantou? No, I wanted to applaud. Sorry. Ok. Tiago?
was also applauding, but I was going to formulate a couple of questions, but if nobody has a question already, I can try to formulate them as I read them. So, em português, né? Parabéns pela apresentação, muito boa. Acho que minha primeira pergunta é assim, eu gostei de tudo, achei bem interessante sua análise diacrônica do processo de lexicalização. Eu teria uma dúvida sobre apenas o espraiamento do tom alto que você postulou nas raízes que não terminam em tom baixo, né? As raízes que terminam em tom alto e que nos materiais elas espraiariam esse tom alto, né? Eu confesso que pelo aquele espectrograma não ficou claro para mim de que haveria esse espraiamento, né? E eu até acho que outros exemplos pode parecer que existe e tal, mas a minha pergunta é também com uma sugestão de que esse espraiamento ele pode ter um limite de moras ou de sílabas. Ele não vai espraiar tons altos, especialmente num contexto como você deu para a gente, que são várias raízes, né? Ele vai ter ele pode ter um limite em geral de 2 sílabas, 2 moras, 2 pés métricos, alguma coisa que ele não vai chegar até o final. Então, pode ser que naquele exemplo a gente não consiga ver bem, você tenha outros que mostrem esse espraiamento, ou pode ser que exista também um domínio que bloqueie isso dentro dos verbos seriais, eles não sejam propriamente uma palavra fonológica única, mas uma estrutura um pouco maior do que a palavra fonológica, né? Obrigada, Tiago, pela sugestão e pela pergunta. Com certeza isso é algo que eu vou começar a observar. Essa pesquisa está bastante no início ainda e a maioria dos meus dados eles são baseados em narrativas orais. Então, teve até um caso que eu falei que estava descendo muito porque era no final de frase, então tem essas questões prosódicas que acabam afetando também. E meu objetivo era voltar para campo para conferir, né, de modo mais focado, elicitando esse tipo de questão. Mas, assim, eu acho que é algo a se conferir, sim, essa questão de haver um limite, porque é bastante possível que isso aconteça assim. Obrigada. Nada, um protocolo, né, de análise de acústica em campo, né, seria interessante, né, se a permitir, né, mas pois vamos ver se no final do ano eu consigo já. Pelo estágio da pesquisa até aqui, muito bom. Obrigada, Thiago. Bem, Bruno, eu tenho uma questão. Parabéns, obrigado pela fala. Alguns do que você está chamando de verbo serial poderiam ser analisados como de morfemas de movimento associado, como levantar, e o ficar em pé não poderia ser reanalisado como um morfema de aspecto progressivo? Não sei se isso influenciaria na análise. Não, então, isso é uma questão se eles já estão se gramaticalizando a ponto de serem chamados de morfema ou não. Eu ainda estou considerando verbos seriais porque esses verbos eles aparecem fora da serialização, como verbos, por exemplo, ele estava em pé, então vai aparecer. Alguns de movimento também eles aparecem fora, verbos eles aparecem em outras construções, por exemplo, como verbo auxiliar. Então eles têm estruturas de verbos. Além disso, morfemas, no geral, eles não são bimoraicos e não têm esse padrão tonal. Mas é bastante possível, inclusive, que esse ficar em pé, por exemplo, esteja se gramaticalizando a ponto de se tornar um morfema. Mas ele ainda tem bastante características de verbo, então a gente está no meio do caminho, assim, não dá para dizer que é um morfema. Mas sim, é uma possibilidade. Obrigado. Obrigada pela pergunta. Bom, temos mais algum tempinho para quem quiser fazer pergunta, comentário. Eu teria mais uma, se ninguém tiver. Só curiosidade, né? O Cubeu também tem o Cubeu não tem verbos seriais, uma pena, senão a gente poderia estar dialogando melhor, né? Mas tem construções que, enfim,
funcionalmente parece com os verbos seriais, e também ele contrasta com outras construções que eu chamo de verbos auxiliares. E do ponto de vista prosódico, isso tem diferenças, inclusive de formas mais reduzidas ainda, que já seriam enclíticos verbais, já auxiliares que já evoluíram em enclíticos, enfim, tem uma gradação do tipo de construção de predicado complexo ou não, né, com o tipo de segmentação prosódica. Qual é a diferença que você tem notado com relação à construção de verbos auxiliares com os verbos seriais? Só por curiosidade, assim, você já tem observado algumas coisas? Sim, sim. Normalmente, as construções com verbos auxiliares são duas palavras, assim, tem claramente uma pausa, e o verbo principal, né, semanticamente principal, ele vai ser nominalizado com um sufixo nominalizador. E aí, depois, você tem o verbo, por exemplo, o a, às vezes, que é o ir, que apareceu ali, ele também funciona como um verbo auxiliar para, por exemplo, indicar eu fui para fazer alguma coisa, né? Eu saí para caçar, eu fui para caçar. Né, outro significado. E aí, o primeiro verbo vai ter uma nominalização, e aí vai ter o a, e esse a vai receber morfemas verbais. E também cada um vai manter o seu padrão tonal. Então, além da pausa e da nominalização, eles mantêm seu padrão tonal, mostrando que, de fato, são duas palavras fonológicas. Então, essa é, além do significado, né, também, que é diferente. Just like Cubeu. Mas Cubeu não tem nem essa coisa de verbos compostos, porque eu vi que algumas pessoas chamam de verbos compostos, mas não tem nem essa coisa de raízes que... Só quando tem um apagamento por fala rápida de um morfema nominalizador. Aí pode ter algo que parece, mas não é produtivo. Mas quando, enfim, nessas construções, como tem sempre um sufixo, você vai ter isso. Se termina um grupo acentual, eu não chamo de palavra fonológica, termina um grupo acentual e depois vem outro grupo acentual que é com o verbo auxiliar. São realmente duas unidades prosódicas distintas. Muito legal.